A partir de agora, para todo o estado de Goiás, no comando da TV Goiânia, Canal 11 TV Aberta, mais um Podcast Liberados, programa de entrevistas, desta vez comigo e com Flávia Fagundes, da entrevista com o criador da histórica, revolucionária e hoje reconhecida no mundo inteiro, cirurgia do diabetes, uma doença silenciosa. A seguir, o médico Áureo Ludovico. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos. Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Podemos entrar aí na sua casa? Se vocês permitem, agradecidíssimo e de coração aberto o desejo de Deus e saúde a todos e todas, um brasileiro que merece e que muito mais rápido do que pensamos, ele, pela primeira vez em nossa pátria amada, será simplesmente merecedor do troféu Nobel de Medicina. O goiano Áureo Ludovico, o médico criador da cirurgia diabética, que na verdade se chama cirurgia metabólica. Áureo Ludovico. É engraçado que quando a gente chega em qualquer lugar do Brasil e ouve um monte de gente te elogiando, a primeira frase que a pessoa diz, fala assim: Cajuru, esse goiano salvou a minha vida, ele me deu uma outra vida. Você já ouviu isso quantas vezes? Eu, quando ouço isso, é como se tivesse ganhando um oxigênio novo, né? É um renovar diário, um renovar a cada momento, né? Eu acho que a todos nós que abraçamos essa profissão, esse é o último do último desejo de cada um de nós, né? E que ele se encontra em palavras como essas, né? Ao receber um carinho desse, né? Você se oxigena, você se renova no seu projeto, nas suas atitudes, nas suas atividades, né? Eu vi um momento seu duro, que foi o início de todo o enfrentamento aos canalhas deste meio, que não queriam ver a cirurgia diabética existente, eficiente e consagrada no mundo inteiro, e fizeram de tudo para simplesmente execrar o goiano Áureo Ludovico, hoje reconhecido em todo o Brasil. Quantas pessoas famosas ele já operou, quantas anônimas, enfim. E eu, naquela época, eu tinha uma preocupação aqui em nome de Deus e de minha Nossa Senhora da Aparecida e de minha mãe Zezé. Se você iria suportar, porque a cada dia eu te via mais triste, eu te via envelhecendo, porque você estava indignado com aquela sacanagem, desculpa a expressão, que se fez contra você. E hoje eu te vejo um menino, te vejo novo, olho para o seu rosto, mesmo com a dificuldade da minha visão, eu vejo tanto que você melhorou. Me dá uma comparação daquele inferno que você viveu para o céu que você vive hoje, reconhecido em todo mundo. Bom, em primeiro lugar, Cajuru, assim, nós estávamos lutando um bom combate. Eu acho que nesse momento eu sempre me virei a Deus e ao pai e mãe e sempre busquei ali a força, né? Eu acho que o apóstolo João, ele menciona num dado momento algo que sempre me foi a força íntima mais forte, né? Que era lutar o bom combate
completar a batalha e preservar a fé. Então eu sempre tive essas 3 frases reunidas num versículo, e versículo 4, né, 7, e aí foi sim a força genuína e verdadeira, né? Eu estava lutando um bom combate. E a luta do bom combate, ela é expressa, primeiro, por um problema que já está aí há milhares de anos. Segundo, um problema de diabetes, ela afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. O problema de diabetes, ou a luta que nós estávamos enfrentando, ela poderia alcançar milhões de pessoas em progressão. Ou seja, não é só um problema prevalente, é um problema prevalente em ascensão nesse nível assim. Além de tudo, além disso, o bom combate, porque existia na época uma real perspectiva de você curar aquela pessoa. Perfeito. Então, voltando ao apóstolo João, era um bom combate. Então, a força inicial era que eu estava verdadeiramente, convictamente entendendo que nós estávamos lutando um bom combate, pelo qual eu deveria, vamos dizer, energizar-me e concentrar naquele bom combate. A segunda fase foi entender que nós precisaríamos completar essa batalha. Sim. Assim, mais uma vez, como no versículo, né? Eu precisava completar essa batalha. E essa batalha foi finalizada ao longo dos anos. Você sabe muito bem que naquele primeiro momento, e você expressou-se muito bem, a sensação de injustiça parte exatamente desse princípio, né? Quer dizer, se nós estávamos lutando um bom combate, por que alguma filigrana técnica ou alguma tecnicalidade poderia ou deveria prevalecer sobre o bom combate? Então, aquele início de sensação de injustiça, de uma certa raiva com relação ao todo evoluir da coisa, ela foi sendo progressivamente ultrapassada exatamente nesse princípio, né? Eu tinha certeza que nós estávamos lutando um bom combate e que eu precisaria completar essa batalha tal qual no versículo, né? E isso foi possível graças a todo um contingente de pessoas, de instituições. De um lado, tinham as pessoas que verdadeiramente eram contra, Sim. e aí eram contra preservando quem? Preservando quem? Se eu sou contra, eu estou preservando o quê? Porque, Exatamente. entenda, em toda luta, nós estamos numa luta aqui, eu estou defendendo um combate e você defende o outro. Claro. Bom, o meu combate era expresso por uma frase simples. Bom, eu estou lutando por aquele enfermo diabético. Sim, eu quero salvar a vida dele. Exatamente. Você está lutando por quê? Ou aqueles que se opunham estavam lutando por quem? Então, na verdade, essa fase de indignação, etc., ela foi ultrapassada graças a um contingente enorme de pessoas. Claro. Porque sempre é aquela história, né? Porque o mal e o bem, eles se balançam, né? Sempre você vai descobrindo o bem onde você menos pode. Eu não sei se você já viu, eu já vi, acho que já mostrei para você, Flávia, uma frase do Silvio Santos, o meu melhor patrão na televisão brasileira por 16 anos, em que ele fala que o bem sempre vence o mal. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. E eu acho que no evoluir, aquele mal-estar todo inicial, ele foi sendo alcançado de diversas maneiras. Primeiro, pelo próprio benefício óbvio. Então, eu não tenho como ir contra o fato óbvio de que alguém fez um procedimento médico e esse alguém resolveu o seu problema. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a dimensão do problema, ele era muito maior do que a gente pensava. Sim, claro. Muito maior. O alcance era muito maior. Né?
Aí entrou a justiça, e na justiça entraram pessoas muito especiais. Especiais e poderosas. Exatamente, sequencialmente, né? Então elas foram solucionando o problema até o ponto de que o próprio Supremo Tribunal Federal, sim, foi. ele colocou um ponto final sobre o tópico. Olha, é legal, isso deve ser alcançado, ou pode ser alcançado por todos. Por todos. E, na verdade, a tese errada do outro lado nunca foi verdadeira, né? Então, aí nós completamos a jornada, né? E, por fim, voltando ao versículo, né, Cajuru, nós preservamos a fé. Ou seja, nós preservamos a dignidade, preservamos a boa atitude, preservamos as boas intenções. Nós não saímos fora, da boa fé. Ou seja, nós conseguimos preservar os princípios que nortearam isso desde o início. Sem dúvida. Eu já fui também muitas vezes injustiçado na vida. Quando tenho uma fraqueza. Qual? Eu choro muito. Você chorou, Áureo, naqueles momentos mais difíceis que você viveu na sua vida? Não, tem que chorar não. Eu tive uma tristeza, né? Eu nunca fui deprimido, nunca tomei um remédio sequer. E sempre tenho uma força interna, trabalho, você que me conhece a minha vida, a gente tem um trabalho absurdamente árduo, né? De horas e horas todos os dias. E naqueles piores momentos o que me deu foi tristeza, né? Tristeza do conjunto, entenda. Quer dizer, eu via naquele dado momento, eu via que estava prevalecendo o mal, né? O mal estava prevalecendo naquele momento. Claro. Mas, como você bem sabe, existe uma guerra e existem as batalhas, né? E nós fomos enfrentando e passamos, né? Aquele momento, então, respondendo objetivamente, eu não chorei, eu fiquei triste, né? Fiquei triste. Hoje, esta cirurgia do diabetes, que une o ilho ao duodeno e a insulina passa pelo pâncreas, define bem ou não? Até porque eu já fiz e ganhei outra vida, eu posso dizer isso. A minha felicidade, a minha glicemia, tudo isso são apenas motivos para um detalhe. Talvez você não saiba. Hoje, o goiano Áureo Ludovico opera Goiânia, opera São Paulo, opera Rio de Janeiro, opera Estados Unidos, até em Nova Orleans você já operou, né? Me parece, né? Foi em Nova Orleans ou foi Los Angeles? Não, foi em Houston. Em Houston. Dubai e agora Nova Delhi, ou seja, agora chega a cirurgia de Áureo Ludovico à Índia também. Flávia Fagundes, por gentileza. Sabemos que o processo natural da vida, o percurso da vida, é a morte. E muitas pessoas têm dificuldade de encarar esse acontecimento. Como que o senhor lida? Como que o senhor encara a morte? Bom, eu sempre vi... existe uma psicóloga austro-americana em que ela fala que todos enfrentam um luto por fases, né? 5 fases. Então, essas 5 fases dela está, em primeiro lugar, aquele choque, né? Uma segunda fase, a pessoa ela se revolta. Numa terceira fase, ela tenta compensar. Eu vou fazer isso se acontecer isso, né? Numa quarta fase, essa pessoa, ela verdadeiramente negocia aquela situação e por fim ela aceita. Eu vejo a morte dessa mesma forma, né? E eu acho que essas 5 etapas de enfrentamento do luto dessa psicóloga Elizabeth Kubler-Ross, ela vale para tudo. Observe um grande problema. Imagine um grande problema na sua vida, na minha, do Cajuru, de todos nós que estamos aqui hoje. Você, naquele primeiro momento, você tem um choque. Na sequência, às vezes você deprime. Num terceiro momento, você tenta negociar, né? Eu vou de joelhos daqui até ali se acontecer isso, né? Num quarto momento, as pessoas elas se revoltam. Até que no final você aceita aquele destino, né? A morte, tal qual um grande problema, eu acho que ela passa por essas etapas. Ao enfrentar um luto no ponto de vista médico, você passa verdadeiramente também por essas etapas. Então, o luto em que você compartilha com uma família, compartilha com aquela... talvez a sensação, vamos dizer assim,
difícil de você enfrentar, né? E você passa por aquelas etapas tanto quanto um problema pessoal. Eu já perdi pai, perdi mãe muito cedo na vida, e foram essas as sensações. E eu, ao enfrentar isso com as famílias, que eventualmente acontecem esses problemas, você, entendendo as etapas, você tenta ofertar carinho, ter misericórdia naquela situação, entendendo as etapas do enfrentamento. Né? Com tantas injustiças que você enfrentou, por criar uma cirurgia diabética, que mais de milhões de seres deste país já passaram por ela e hoje agradecem, repito, por terem uma outra vida, em algum momento, doutor Aulo Ludovico, o senhor achou que iria morrer? Primeiro, né, nós temos que entender que o diabetes, ele rouba anos e anos de vida de uma pessoa. Então, imagine você, nos melhores lugares do mundo, um indivíduo diabético, ele vive em média 15 anos menos. Então, imagina. Perde visão. Exatamente. Aquela pessoa, ela já tem a perspectiva de luto antecipada. Então, olhe bem, o enfrentar do luto já é terrível. Imagina você ter a perspectiva de enfrentamento do luto antecipadamente. Então, aquela pessoa, ela sabe que ela tem uma perspectiva de encurtamento da vida, numa média, vamos falar assim, grosseira, de 12 a 15 anos menos de vida um diabético vive nos melhores lugares do mundo, sob os melhores cuidados. Imagine você naquelas situações em que isso não é possível por N motivos. Né? Associado a isso, aquela pessoa tem a perspectiva não só de um encurtamento da sua vida, mas de um encurtamento da qualidade de vida. Diabetes, sabidamente, é a principal causa de cegueira, é a principal causa de falência de rins e diálises, é a principal causa de amputações, é a principal causa de doenças cardiovasculares, porque nós lutamos, na verdade, e o nosso último desejo é retornar àquela pessoa a perspectiva de um luto quando Deus quer, e não encurtando através da doença. E eu tenho certeza que você, do outro lado, vai gostar de uma discussão que pela primeira vez na televisão brasileira acontece. Pode cá liberados, um talk show diferente de tudo o que você já viu na televisão brasileira. Hoje o convidado é o médico goiano consagrado em todo o mundo, Aulo Ludovico, pela cirurgia do diabetes. E nós voltamos já. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos. Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Um outro goiano reconhecido no mundo inteiro em função da criação da cirurgia diabética chamada de metabólica. Só rapidinho, por que metabólica, doutor Aulo? Porque não é só diabetes. Esse procedimento, ele intenciona, né, corrigir diabetes e os distúrbios metabólicos associados. Essa sua pergunta é pergunta de primeira linha em qualquer congresso no mundo inteiro. Quer dizer, nós estamos tratando o quê? Não. Nós estamos tratando diabetes e todos os outros problemas associados. O verdadeiro benefício advém de quando você atinge todos aqueles itens. Então, a cirurgia intenciona, por isso metabólica, atingir diferentes aspectos do problema. É diabetes, é o colesterol que está alterado, é o triglicérides que está alterado, é a hipertensão, é o problema do rim.
é o problema do peso, ou seja, todos os fatores associados, por isso metabólico. Estômago é a cirurgia bariátrica. A metabólica do diabetes, que o Dr. Áureo acabou de expressá-la da melhor forma possível, na íntegra, ela une o ilho ao duodeno e a insulina passa pelo pâncreas. Essa é a melhor maneira de explicar para quem pergunta? O entendimento desses procedimentos, só para você ter ideia, Cajuru, ele é difícil até para o especialista. Então, imagine a dificuldade nossa em expressar de uma forma simples. O procedimento, ele intenciona estimular hormônios especiais que estão no ilho. O ilho é uma parte do aparelho digestivo que antecede ao intestino. Eu alimento e o meu alimento nunca chega lá no ilho como eu alimentei, como eu ingeri, porque ele é absorvido antes. Qual que foi a sacada do procedimento? Bom, lá no ilho, antes do intestino, não tem a ver com o intestino, deixa isso bem claro. Lá naquela porção do delgado, existem hormônios que quando você atinge aqueles hormônios com alimento natural, eles sobem na corrente sanguínea e vão estimular o pâncreas a produzir insulina conforme a necessidade. Então, resumindo, o que é o procedimento? Você trabalha no estômago, porque o estômago ele é frequentemente alterado pelo diabetes. E você traz aquele pedaço do ilho, um pedaço só, você não traz todo o ilho. Quando eu ingerir, o alimento vai atingir o ilho não digerido. Então, isso não é um procedimento de obesidade. É um procedimento para diabetes e doenças associadas. É claro que existem, em um subgrupo de pessoas, a concomitância de diabetes e obesidade. Tudo bem, nós vamos tratar a obesidade. Mas se não houver, o foco é esse. O engenheiro Osiris Silva, ele participou de um encontro em Estocolmo, na Suécia. E por que o Cajuru abriu a entrevista falando de Prêmio Nobel da Medicina, que este goiano é merecedor e que seria o primeiro brasileiro a ganhar? Foi a própria Flávia quem me mostrou esse vídeo. Manda no ar aí, Flávia. Outro dia eu estava refletindo por que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel, né? A Argentina tem, o Chile tem, sim, Venezuela, Colômbia e muitos países do mundo, Estados Unidos, México, mais de 300, México e assim por diante. E nós não temos prêmio Nobel. Por quê? Exatamente essa pergunta, numa oportunidade que eu tive num jantar em Estocolmo, eu vi que, de repente, eu tinha na minha frente 3 membros do comitê que indica os prêmios Nobel. E aí fiz essa pergunta para eles. Eles não responderam imediatamente, não, porque acho que ficaram meio embaraçados. Mas eu acho que depois de umas doses de vodka, coisa desse tipo, um deles falou assim, vou responder a sua pergunta. Vocês, brasileiros, são destruidores de heróis. Olha... Nossa, foi uma pancada no estômago. Nossa. Né? Aí eu falei, por quê? Ele falou, todos os candidatos brasileiros que apareceram, contrariamente a dos outros países, em particular Estados Unidos, quando aparece um candidato brasileiro, todo mundo joga pedra do Brasil. Não tem apoio da população. Parece que um brasileiro desconfia do outro ou tem ciúme do outro, sei lá o que acontece. Gostaram? Pensaram? Vão refletir? Esse é o Brasil. Na verdade, ele mata heróis. Exatamente. E o Brasil inteiro sabe do sofrimento que o senhor passou com essa revolucionária cirurgia, né? O senhor já sofreu alguma perseguição? O senhor já teve medo de morrer por causa dessa revolucionária cirurgia? Eu vou responder objetivamente com um fato que me aconteceu à época. Você lembra aquele filme do Harrison Ford, que a indústria farmacêutica perseguia, etc. Por incrível que pareça, eu ganhei aquele vídeo, naquela época tinha vídeos, essas coisas, eu ganhei aquele vídeo e vários outros várias vezes. Eu lembro que num dado momento eu devia ter lá uns 10, 12 exemplares daquele negócio. Foi um exemplo claro daquele momento, né? Quer dizer, existe uma perseguição óbvia,
existia um medo de coisas. Eu não sei se você lembra, uma vez fizeram uma charge minha, e que eu estava deitado numa maca de hospital todo quebrado. Então eu estava com o braço quebrado, perna quebrada, tudo quebrado, pendurado. Fizeram uma charge dessa num desses jornais. Isso significa morte social, porque ele tem esposa, tem pai, tem mãe, tem filhos. Exato. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Flávia, quer dizer, aquela perseguição, ela gerou aquela sensação de morte, né? Eu remeto novamente à sua pergunta de luto, né? A sensação ali não era de morte física, mas de morte de um projeto. Aquela imagem, ou aquele projeto, e no caso o projeto, ele pode eventualmente ser destruído em segundos, e você gasta uma eternidade para recuperá-lo, né? Porque eu tenho na pele isso, né? Com muita facilidade, você destruir a honra de uma pessoa, e por isso que eu classifico de morte social. Por que eu passei por isso, doutor Áureo, Flávio Fagundes, e você em especial, nosso único patrão? Porque em 2018, faltando 10 dias para a eleição, eu estava com 2 milhões de votos marcados, indiscutíveis pelo Ibope na época, da TV Globo, e em 10 dias eu perdi 400 mil votos com uma fake news que espalharam 2 senadores e 1 pastor, e olha que eu tenho pastores que eu sou irmãos evangélicos, portanto não tenho nada contra. O principal deles, o Jorge Linhares, que ajudou a minha vida ter um plus do ponto de vista emocional. A fake news de 2018, acho que o Áureo nem se lembra, embora nós dois tenhamos uma amizade muito forte. Eu conheço a família dele, evidentemente, por isso eu sei que sou amigo dele. Editado, bem editado, o Cajuru diz, Deus é canalha. Até hoje eu tenho dificuldade de provar para um evangélico que isso foi uma sacanagem, que isso foi uma edição, como fizeram agora do Pedro Bial, como fizeram do Marcos Mion com um remédio na mão, dizendo que aquele remédio salvou a vida do autista filho dele. Né, fizeram com Drauzio Varela, né, com William Bonner, gravando um comercial, não sei se é de impotência sexual ou sei lá o quê. Sei que, primeiro que ele não pode gravar, jornalista não pode na Globo, isso não é permitido. Então, eu só estou colocando isso só para matarmos a questão do Prêmio Nobel da Medicina, que para mim ninguém é mais merecedor do que esse goiano Áureo Ludovico, e um outro goiano que ainda pode receber ainda, o Marcos Ávila, o oftalmo. Portanto, Goiás tem 2, porque o Brasil até hoje não teve nenhum ganhador do Prêmio Nobel da Medicina. Você concorda com essa expressão usada, com essa declaração do engenheiro Osiris Silva e com o que falaram, pelo menos um deles, aqueles que julgam, aqueles que escolhem o Prêmio Nobel da Medicina sobre o Brasil? Ele quis dizer que vários brasileiros já mereceram ganhar o Prêmio Nobel da Medicina, mas que os próprios brasileiros detonam o cara escolhido, que vai ser premiado, nas redes sociais. Isso para o senhor é matar realmente, socialmente, uma pessoa, matar um herói que poderia estar hoje, assim como um Pelé, que já foi merecedor também de injustiças, mas foi consagrado no mundo inteiro como brasileiro, Áureo? Eu acho que faz parte tudo do conjunto, né? Eu acho que isso aí, o que a Flávia mencionou, realmente faz parte, né? Quer dizer, existiu naquele momento aquela indignação diante de tudo isso, né? Nós sabíamos, no entanto, que era um bom combate, A perseguição foi óbvia, o risco e o medo de morte, etc., ele estava presente, não morte física propriamente, porque não houve isso, mas morte de projeto, morte social, etc. Por isso que a sua pergunta de luto foi muito bem. Mas aí, voltando ao apóstolo que eu mencionei logo no início, inclusive cometi um gafe, né? Ao invés de falar apóstolo Paulo, falei João, desculpa. Mas então, apóstolo Paulo citado, né, em Timóteo 4:7, né? Quer dizer, eu tinha convicção que era um bom combate. Aquelas pessoas ou as pessoas portadoras desse problema, elas são merecedoras do nosso maior e do nosso melhor desempenho. O combate foi lutado, então nós estamos aí. E eu preservei a fé, isso, né? Preservei os princípios, né, Flávia? Então, preservei a fé. Eu não aceitei negociar, eu não aceitei corromper a minha alma, eu preservei uma fé que o bem iria prevalecer, que as pessoas do bem iam colocar a sua mão forte, iam colocar a sua mão no momento correto, e tudo isso aconteceu ao longo do tempo, né? Doutor Áureo, de todos os famosos que o senhor operou,
Qual foi a cirurgia mais difícil e qual lhe causou maior preocupação? Olha, Flávia, assim, eu acho que os nossos espectadores, eles merecem esse tipo de informação. O diabetes é caracteristicamente uma doença muito grave. Então, assim, sob a sua pergunta, todos os pacientes são graves, sabe? Eu opero muito câncer também e tenho que te dizer que às vezes esses diabéticos são muito mais sérios ou muito mais graves do que um câncer, porque ele nunca tem uma doença trivial. Então esse problema, ele nunca é trivial. Ele é uma doença, como nós mencionamos há pouco, causadora das piores tipos de sequelas orgânicas nos diferentes sistemas, né? Então o doente já é grave por si só. É difícil eu acho que eu não tive essa oportunidade ainda de tratar aquele paciente como um caso simples, Então são todos graves. Mas não teve um famoso que foi mais difícil, que durou mais tempo, por exemplo? Não, pois é, todas essas cirurgias, sabe, Cajuru e Flávia? E pela primeira vez ele está deixando de responder. Pode falar a verdade, só Cajuru, em 2009, sabe quanto tempo durou minha cirurgia? 14 horas. E quando terminou, ele veio até mim chorando, o doutor Áureo. Isso em uma das cirurgias que ele salvou a minha vida. Nessa ele falou assim, não fui eu e nem a minha equipe, foi Deus que ajudou. Eu tenho um pouco de dificuldade em mencionar nomes, até porque vem o meu perfil, quer dizer, eu sou uma pessoa que não entro em intimidades das pessoas, em hipótese alguma, todos que me conhecem sabem disso, então eu tenho muita dificuldade em avançar esse sinal aí sobre nomes e usar essas pessoas, especialmente nesse tipo de ambiente aqui. A cirurgia do Cajuru realmente foi um drama terrível, né? E entrou no rol das que nós sempre falamos que foi Deus que estava ali e botou a mão na hora certa, do jeito certo. certo. Uma segunda cirurgia minha que você a levou para o mundo inteiro ver, né? Aquela que eu fui apenas para tirar a vesícula, de repente apareceram... várias coisas, aquela sua também. Exato. Você, na verdade, já deu muito trabalho para mim, eu gosto de você muito, então assim, eu sempre levei a coisa assim. E qual deles teve a maior gratidão? Não, olha, gratidão... Porque a gente tem que chamar o último intervalo, tem o esperadíssimo define em uma palavra. Ela tocou uma palavra que é mágica. Gratidão. Quem não tem caráter. Gratidão. Flávia, eu não conheço paciente mais grato do que um diabético que entra em remissão da doença. Eu não conheço. Então, esse é um dos estímulos maiores que nós temos. A gratidão dessas pessoas para nós, para a equipe, etc., diante disso. E eu tenho que dizer publicamente aqui, senhoras e senhores, nossas únicas vossas excelências, para irmos ao último intervalo e vem aí o último bloco do Pode Cá Liberados, com o goiano consagrado no mundo inteiro, o médico da cirurgia do diabetes, Áureo Ludovico. E por que eu tenho que falar isso? Eu, quando lembro da primeira cirurgia no estado de Goiás, a metabólica, essa tão completa como ele bem explicou, o Áureo, sabe quem fez? Gratuitamente, a pedido do Cajuru, vereador? Ele, Áureo Ludovico. Foi na cidade de Aparecida, a paciente de lá. Hoje ela manda mensagem para mim, dizendo que ela vive uma outra vida. Portanto, foi ele o primeiro. Depois veio o teu amigo Paulo Reis, que também voluntariamente continuou ajudando o meu centro diabético, que o banco, com o maior prazer, e é o primeiro de todo o país, já tem em Rio Verde, agora e esse ano em outras cidades, né? Mas é isso aí, quando você salva a visão de uma pessoa, cirurgia de cataratas, ela vem e mostra a gratidão dela. Quando você salva um diabético, um bariátrico, nós já fizemos mais de 4.000 cirurgias bariátricas nos 2 centros diabéticos que eu criei. Portanto, parabéns, doutor Áureo, por lembrarmos desta palavra que nos empolga, que se chama gratidão. Voltamos já. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos.
Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Agradecimento a todos que estão comentando e participando desta entrevista especial. Nunca vi nada igual, dele pelo menos, saindo dele, o goiano que o mundo aplaude através da criação da cirurgia do diabetes, Auro Ludovico. Auro nasceu onde mesmo, Auro? Goiânia. Goiânia mesmo, é? É? Goiânia mesmo. Daqui a pouco, eu vou deixar até para a Flávia, daqui a pouco tem o esperadíssimo Defina em uma palavra. Se preparem para o que ele vai responder, porque ele me fez lembrar dessa pessoa. Mas por falar em pessoa, a gente falou muito do tempo ruim. Chega tempo ruim, porque isso já morreu, né? Isso é igual para mim, com todo respeito, a um casamento. O nosso amor morreu, mas cá para nós, antes ele do que eu. O que eu quero é viver bem com essa mulher que eu fui casado, não vou brigar com ela, vou ser honestíssimo com ela, quero ser amigo dela, mas o amor morreu, né? Então vamos para hoje. Então, nos momentos de maior alegria da sua vida, vendo o mundo inteiro reconhecendo e o Conselho Federal de Medicina dizendo podem fazer todos e todas, e assim também o Supremo Tribunal Federal. Qual foi o momento de maior alegria nesse período todo vitorioso seu, abençoado por Deus, e qual foi aquele que te mais marcou vindo de outras pessoas, lembrando aquela palavra que a gente usou no programa, gratidão? Então, pois é, eu acho que essa gratidão e o momento, ele se renova diariamente, sabe? E acho que isso aí vai de encontro com a pergunta da Flávia. Quer dizer, a gratidão que você tem de ver um caso clínico, uma pessoa diabética, entrar em remissão, ela resolver curar-se, aquele momento ali é o momento mais importante. Aquele ali é o melhor momento. Aquele ali é o momento que eu falaria que resumiria tudo, né? E vem combinado de uma série de outros, dentre eles gratidão. Então, eu acho que não tem aquele caso ou aquele momento. Ele se renova. Mas qual foi o maior elogio feito a você mundialmente que te marcou? Porque eu tenho vários que eu coloquei na minha galeria de fotos, evidente. Eu recebi de Le Figaro, o jornal francês, o El Clarín, o argentino, o Gazeta dello Sport, o italiano, em coberturas que eu fiz como repórter, como comentarista em Copas do Mundo. Você não guardou nada? Alguém que fez um artigo sobre você? Ele não gosta de falar. Eu tenho um pouco de dificuldade com essa coisa. Mas então, assim. Pois é, eu tenho um pouco de dificuldade. Mas assim, viu, Cajuru, assim, é interessante, né? O primeiro momento desse, na verdade, não foi nem sobre diabetes, foi sobre laparoscopia. Nós que introduzimos laparoscopia no Brasil, lá atrás, em 1990. Então, naquela época, os diferentes manifestações, elas foram um estímulo absurdo, né? Então, foram um momento de especialíssima felicidade, né? Depois... De todo tipo, grandes jornalistas, grandes cantores, grandes apresentadores, né? Por exemplo, me lembro do Ronaldo Caiado, que ele falou sobre a sua vitória, né? Eu vi que ele ficou emocionado como médico, principalmente, né? Por admirador que ele é seu. Não tem como a gente não lembrar, né? Está dentro de você. Teve várias manifestações ao longo de... Assim, eu acho que talvez um dos mais marcantes foi quando eu ganhei um prêmio mundial no Japão, em Kyoto, eles davam um prêmio de investigador mundial. Era um congresso mundial na cidade de Kyoto, em Japão, e eu ganhei esse prêmio como investigador mundial, né? Então, acho que ali foi, acho que realmente, se você me perguntar um momento especialíssimo da vida profissional, acho que foi ali. E isto aí foi reconhecimento também pelos americanos,
porque na segunda página de articulistas, o New York Times, o maior jornal do mundo, fez uma reportagem sobre esse prêmio que você recebeu merecidamente e que trata de forma tão simples, né? Quem investigou melhor, né? Você ficou o quê? Quantos anos investigando a criação da cirurgia diabética, que a princípio era impossível alguém acreditar que ela aconteceria no mundo, assim como, por exemplo, o transplante de retina, que até hoje não conseguiram descobrir? Pois é, exatamente, né, Cajuru? Eu acho que, na verdade, é uma revolução, né? E como toda revolução, ela enfrenta todos os seus percalços, né? O status quo, ele não quer ser afrontado, né? Então, você imagina, diabetes vem sendo tratado com remédios e outras coisas há milhares de anos. Imagina você chegar e falar assim, não, eu vou resolver esse problema assim, pontualmente. Então, é algo que revolucionou. Então, isso trouxe todas as séries de consequências, né? Mas, o outro lado da história, como você vem falando, né? Quer dizer, o benefício está ali, a gratidão está ali, o melhor momento, ele se renova no dia a dia, porque a cada caso que você consegue resolver, aquilo ali é realmente uma vitória, né? É uma consagração, vamos colocar assim. Flávia Fagundes. Então vamos falar de coisa boa. Doutor Áureo, o senhor é otimista com relação ao futuro do Brasil? Sou. Na verdade, eu sou otimista para tudo, né? Então, eu tenho sempre um espírito de estar otimista em relação a todo e qualquer problema. Eu acho que o Brasil está nessa linha também, né? Apesar do que o Cajuru acabou de falar de destruição de heróis, o que é uma verdade. Eu já sabia dessa frase famosa, dessa resposta famosa que o ex-ministro Osíris recebeu. Mas, assim, eu sou otimista, né? Eu acho que existe todo um horizonte de perspectivas boas, né? E que nós temos que nos renovar nesse espírito de otimismo para enfrentar as dificuldades aí, né? Você já teve vontade de entrar para a política para ajudar o nosso país? Já foi convidado? Olha, eu sempre gostei muito de política. Eu tenho muitos amigos políticos. Só diabético, só. Eu gosto muito de política. Eu via politicamente todo dia. Isso já passou pela minha cabeça várias vezes. Mas eu sempre, assim, com um projeto médico... Então, se o senhor não fosse médico, seria político? Olha, é uma chance, viu? É uma chance. Eu gosto dessa alternativa. Agora tirou até isso. E agora, o esperado, defina em uma palavra. Doutor Áureo Ludovico, goiano reconhecido no mundo inteiro e hoje operando também em todo o planeta, criador da cirurgia do diabetes, a metabólica. Áureo Ludovico, em uma palavra, Jesus Cristo. Meu guia. Eu gostei demais, até derrubei a caneta. Só rapidinho aqui, já que estamos falando no define em uma palavra, você falou de matar heróis. Na minha classe política, por exemplo, na televisão, Nossa Senhora, Silvio Santos já foi execrado, tantos outros companheiros meus, Flávio Cavalcante, com quem iniciei minha carreira, eu fui jurado dele no programa que o Brasil parava para ver. Mas exemplo, política, você tem um Pedro Simão, um Paulo Brossard, um Álvaro Dias, um Juscelino Kubitschek, e aí vai. Você tem tantos que viveram esse período. Mas, gente, para quem não gosta, o Cajuru é chato, pode me chamar de chato. Mas o Brasil é tão chato nesse sentido de querer bater nos talentosos, nos gênios, que até Vila Lobos foi vaiado no Brasil. Ou não? Você se lembra disso? Eu não lembro. Mas vocês vão falar. Ele foi vaiado várias vezes. Vila Lobos. Para quem não sabe, ele jogou no Goiás, ele foi ponto esquerda, tá? Sabe quem era vaiado em teatro? Cacilda Becker. É motivo de gozação, né? Quer dizer, então, é aquilo que a Clarice Lispector dizia. Eu sei exatamente o meu tamanho, nem para menos, nem para mais. Agora, exatamente o meu tamanho. No Brasil tem que ser assim, senão o sujeito pisa em você e pronto, acabou. E aí você entra em deprê. Saímos de Jesus Cristo. Mãe. Minha mãe, algo especialíssimo. Ela morreu com quantos anos? 39, por aí. Por que nova assim? Ela teve câncer de mama, né? E, na sequência, um AVC. Você tinha quantos anos? 16 para 17 anos. Flávia?
Em uma palavra. Íris Rezende. Um segundo pai. Ó, céu de mãe já está segundo pai, né? É. Porque o Willis realmente é um fenômeno. Eu já critiquei demais o Willis, eu nunca vou deixar de reconhecer o fenômeno que ele é politicamente. É tipo um Lula, né? O Lula é um animal político também. Quer queira, quer você não queira, também é. Nada contra o meu amigo Jair Bolsonaro, eu gosto dele, mas que o próprio Bolsonaro reconhece que o Lula é um animal político, por que o Willis era isso? Olha, ele, interessante, meu pai também faleceu muito cedo, e ele assim, me acolheu. E muitos anos atrás, isso anos e anos atrás, né? Nós construímos uma amizade e um relacionamento meio tipo pai e filho, né? E isso foi passando ao longo dos anos, né? Por isso que ele aprendeu, Flávia, com o Íris Rezende, sabe o quê? Às vezes não citar nomes, porque citar nomes você acaba cometendo injustiça. Isso é frase de Íris Rezende. Íris tem várias frases, essa é uma delas. Eu acho que ele teve várias influências sobre mim, né? E uma delas é essa. Isso aí você pontuou muito bem, viu? Falar em Íris, o Íris uma vez quis imitar o Zé Maria Alckmin, porque é dele, não foi do Tancredo Neves, não. Aí nós chegamos numa cidade, em Jataí, o Íris, aí veio um senhor até o Íris e falou: ô, meu histórico governador, que emoção revê-lo aqui, muito obrigado, meu filho e tal. Poxa, meu pai, o Joãozinho, o sapateiro, poxa vida, que alegria do meu pai. Ô, meu filho, por favor, manda um abração nele. Não, governador Íris, meu pai morreu para você, filho ingrato. Isso é de Íris Rezende também, Flávia. Prêmio Nobel de Medicina. Olha, é engraçado, nunca teve no meu escopo, né? Nunca teve como um dos objetivos. Eu entendo, no entanto, que eu coparticipei, eu gosto de falar sempre coparticipei, porque seria injusto não reconhecer que esse é um trabalho de equipe, e eu devo muito a muitas pessoas que comigo coparticiparam disso, né? Desse projeto. Então, o projeto por si só é o grande objetivo. Eu acho que o prêmio talvez fosse uma consequência que poderia vir ou não, mas não um alvo, né? O alvo são os diferentes projetos. Cajuru vai estar vivo para ver. E eu sou bem protegido lá, você não tem noção. Eu vou estar vivo e vou ver. Ao Ludovico, Prêmio Nobel de Medicina. Define uma palavra, esposa sua. Um amor. Você quase chorou? Esperei, pô. Um homem frio desse chorar, hein? Quando ele falou esposa, eu senti, você não sentiu? A voz embargou, não foi, gente? Embargou, falou esposa, embargou. Porque eu sei do que ela foi companheira dele, é até hoje, mas o que ela foi nos momentos difíceis. Porque você só conhece uma grande mulher nas suas horas escuras. Horas claras, não faz... Na verdade, a gente conhece as pessoas nas horas escuras, né? Qualquer que seja, né? Defina em uma palavra, por gentileza, ao Ludovico, filho. Filho. Filhos. Filhos. Do teu Olha, caso, filhos. Eu acho, é o amor verdadeiro, né? Amor puro, né? Amor, novamente, né? Novamente. Flávia, mais para terminar? Não. Então, eu vou terminar com aquilo que eu faço com todos os convidados. Fiz com o Leonardo, aliás, foi uma entrevista vista nas duas vezes por mais de 50 milhões de pessoas e muita gente adorou a forma dele julgar Bolsonaro e Lula. Em uma palavra, defina ao Ludovico, médico consagrado no mundo inteiro, Jair Bolsonaro. Uma palavra? Nossa. Pode ser três. Três. Não, eu gosto do projeto dele. Gosto do projeto. Olha como é que o programa é independente. Até agora só tem gente bolsonarista, hein? Leonardo, agora Aulo Ludovico, tá vendo? Ele é um projeto, né? Então eu entendo bem, sabe, Cajuru? Eu gosto do Bolsonaro porque ele representa um projeto. Não que eu não tenha uma visão crítica do projeto dele. Eu tenho uma visão muito crítica do projeto dele. Mas gosto porque ele surgiu como um projeto diferente. Projeto. Ok. Para fecharmos, define em uma palavra, Lula. Projeto. Da mesma forma. Eu tenho um profundo respeito pelo projeto do presidente Lula. Ele é um projeto. Então, eu gosto do Bolsonaro, gosto do Lula, porque eles são projetos distintos.
Eu, claro, eu tenho minha convicção, tenho a minha bandeira, eu me alinho muito mais ao projeto Bolsonaro, mas entenda, eu gosto de ambos. Tenho um profundo respeito pelo presidente Lula, porque ele representa um projeto, tal qual o Bolsonaro. E o encaixe desses projetos é que projeta uma vida futura melhor para nós. Entendeu? Então aí vem o que a Flávia perguntou sobre perspectiva otimismo com o Brasil. Sim, otimismo, porque nós temos projetos. Esses cidadãos, o cidadão Jair Bolsonaro, o cidadão Lula, eles são projetos que eu posso me encaixar ou não, mas são projetos. Como acabou o Defina em uma palavra, apenas para recordar aqui o que a gente tem falado sobre política nos 2 últimos programas. Foram 3 até hoje, então. Impressionante, parece que eles combinaram. Vocês se lembram? Inclusive tem. O Leonardo, quando eu perguntei de Bolsonaro e de Lula, ele respondeu exatamente o mesmo de Aldo Ludovico. Parece que eles tinham combinado a resposta. Bolsonaro, em uma palavra. Bolsonaro foi um cara que queria fazer um governo diferente, né? Mas num país que não colaria jamais. Incrível. Isso mostra o quê? Uma coisa legal que eu gosto. Todo mundo sabe que eu tenho boa relação com o presidente Bolsonaro, com o seu filho, Flávio, com senadores bolsonaristas que jantam toda terça-feira na minha casa, que são amigos pessoais, como Mourão, como Tereza Cristina e tantos outros, Damares. Mas, assim, uma coisa interessante, vocês souberam enxergar as virtudes do Lula, para não ter essa polarização idiota de que um é Deus, o outro é o diabo. Não existe. Não existe isso? Não. São projetos, né? E eu os vejo como projeto. Eu só vejo o lado positivo de ambos, o lado positivo dos 2 projetos, né? E da combinação desses 2 projetos é que surgiria, aí sim, uma perspectiva melhor para nós. O duro vai ser a gente montar este programa Podcast Liberados com o consagrado médico, criador da cirurgia do diabetes, o goiano Áureo Ludovico, cada vez mais chegando a países do mundo inteiro. A gente tem que terminar com humor, porque a vida vale a pena se tem humor, se tem brincadeira, desde que haja respeito, não é verdade? Você sabe que entre os segredos para viver até os 100 anos, aqui que me... Não, foi a Diana Lins, minha afilhada, filha de Ivan Lins, que me indicou. Você, se quiser ver agora, por exemplo, são 3 episódios. Chama-se Zonas Azuis. Como chegar aos 100 anos, longevidade. Sabe entre os segredos qual está? Sorrir. Gente, que final de semana prazeroso, com alegrias e vitórias em suas vidas e de seus familiares. Até o próximo final de semana com mais um Podcast Liberados, um talk show diferente de tudo que você já viu na televisão brasileira. Goiás inteiro acaba de ver pela TV Goiânia no Comando, Canal 11, TV aberta, mais uma edição semanal do programa Podcast Liberados. Na próxima quarta-feira, 11h30 da noite, reprise desta entrevista exclusiva sobre a saúde mundial.